O mármore gelado sob seus pés era a primeira coisa que Yasmin sentia todas as manhãs, e a última antes de se recolher para seu quarto modesto nos fundos da mansão dos Almeida. Era um lembrete constante de que aquele lugar, com seus tetos altos, lustres de cristal e um silêncio que ecoava a solidão, não era o seu mundo. Seu mundo era feito de abraços quentes, do cheiro de bolo de fubá da sua mãe e do som das risadas em uma casa pequena, mas cheia de amor. Aqui, no entanto, ela havia encontrado um único ponto de calor em meio a tanta frieza. O pequeno José, um anjo de 6 meses, cujos olhos pareciam guardar toda a pureza que faltava naquela casa. Era por ele, e somente por ele, que ela suportava a indiferença gélida de seus patrões e a sensação de ser invisível. Se a solidão de Yasmin naquela mansão fria e o amor puro dela pelo pequeno José já tocaram o seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e já se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum detalhe dessa trama cheia de segredos e reviravoltas. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que a verdadeira conexão pode surgir onde menos se espera, provando que o amor sempre encontra um caminho. A mansão dos Almeida não era um lar, era uma vitrine. Cada móvel, cada obra de arte, cada centímetro do jardim meticulosamente podado, tudo parecia existir com o único propósito de ser exibido. Henrique Almeida, o dono de tudo aquilo, era um homem de 35 anos cuja presença era tão imponente quanto a de sua casa. Com um rosto que parecia esculpido por um artista renascentista e olhos de um cinza profundo e tempestuoso, ele carregava nos ombros o peso de um império financeiro. No entanto, seus ombros pareciam curvar-se não apenas pelo trabalho, mas por um cansaço existencial que nem todo o dinheiro do mundo poderia aliviar. Ele se movia pela casa como um fantasma em sua própria vida. Suas interações com a esposa, Natália, eram coreografadas, breves e desprovidas de qualquer afeto genuíno. Natália, também com 35 anos, era a personificação da frieza da casa. Uma mulher de beleza estonteante e postura altiva, que via o mundo de cima como se todos estivessem abaixo de sua posição. A maternidade para ela não fora uma bênção, mas um item a ser adicionado à lista de conquistas sociais. José era seu herdeiro, o filho do milionário, mas o ato de cuidar, de nutrir, de se entregar, era um fardo que ela delegava com desdém. E a receptora desse fardo era Yasmin. Para Natália, Yasmin, com seus 22 anos, cabelos longos e loiros que caíam em ondas suaves e olhos de um azul tão claro que pareciam pedaços do céu, era apenas mais uma empregada, uma peça funcional no grande tabuleiro de sua vida. A babá, como ela se referia a Yasmin, nunca pelo nome, era um mal necessário. Suas interações eram sempre verticais. O menino regurgitou no meu vestido de seda. Tenha mais cuidado, dizia Natália, sem olhar para Yasmin, enquanto se examinava no espelho. Preciso que ele esteja impecável para as fotos de domingo. Não me desaponte. As palavras eram afiadas, carregadas de um classismo que feria mais do que qualquer grito. Yasmin aprendera a construir uma armadura. Ela sorria polidamente, assentia e focava no que realmente importava: o pequeno José. No berçário, longe dos olhos críticos de Natália, a armadura se desfazia. Ali, naquele santuário de cores suaves e brinquedos de pelúcia, ela não era a babá, era a Yaya, do José. Era ela quem acalmava seu choro com canções de ninar sussurradas, quem celebrava cada gorgolejo como uma grande conquista e quem sentia o coração transbordar quando as mãozinhas do bebê se agarravam com força ao seu dedo. O amor que sentia por aquele menino era a âncora que a mantinha sã. Henrique observava essa dinâmica à distância. Ele via a forma como Natália entregava o filho a Yasmin, como quem se livra de um pacote incômodo. Via a rigidez nos ombros da esposa e, em contrapartida, a suavidade com que Yasmin acolhia José em seus braços. Ele notava o brilho nos olhos azuis da jovem quando olhava para o bebê, um brilho que há muito se apagara nos olhos de sua própria esposa, se é que um dia existira. Essas observações eram silenciosas, fragmentos de uma verdade incômoda que ele preferia não montar.
Era mais fácil mergulhar no trabalho, nas planilhas e nas reuniões, do que confrontar o vazio de seu casamento e a frieza de sua casa. A noite em que tudo mudou começou como tantas outras. Henrique chegou tarde, o silêncio da mansão o recebendo como um abraço gelado. As luzes estavam baixas, indicando que Natália provavelmente já havia se recolhido, ou mais provavelmente, saído para um de seus eventos sociais noturnos. Ele afrouxou a gravata, o nó parecendo apertar não apenas seu colarinho, mas sua própria alma. Caminhou pelo corredor principal, seus sapatos caros fazendo um som oco no mármore polido. Estava prestes a subir para seu quarto quando um som quase imperceptível o deteve. Vinha do berçário. Não era o choro de José, mas um som diferente, mais contido, mais doloroso. Um soluço abafado. Curioso e com um pressentimento estranho, Henrique se aproximou devagar, seus passos agora silenciosos, sobre o tapete persa que levava ao quarto do filho. A porta estava entreaberta, e uma fresta de luz suave vinda do abajur com tema de safari se derramava pelo chão. Ele espiou pela abertura, e a cena que viu o atingiu com uma força inesperada. Yasmin estava sentada na poltrona de amamentação, embalando José, que dormia profundamente em seu colo, o rostinho sereno e as mãozinhas fechadas sobre o peito dela. Mas Yasmin chorava. Não era um choro ruidoso ou desesperado, mas um pranto silencioso e contínuo. As lágrimas escorriam por seu rosto, traçando um caminho brilhante em sua pele, antes de pingarem em seu uniforme simples. Ela o fazia sem emitir um único som, que pudesse acordar o bebê, seu corpo tremendo com a força das emoções que tentava reprimir. Ela acariciava os cabelos finos de José, murmurando palavras inaudíveis, a personificação da ternura e da dor em um mesmo corpo. Henrique ficou paralisado. Por um instante, sentiu-se um intruso, testemunhando um momento de vulnerabilidade tão íntima. Seu primeiro impulso foi recuar, deixá-la em sua dor privada, mas algo o impediu. Havia uma pureza naquela cena, uma honestidade emocional que ele não via há anos. A imagem de Yasmin, chorando enquanto protegia o sono de seu filho, contrastava violentamente com a lembrança de Natália, mais cedo naquele dia, reclamando que o cheiro do talco de bebê a estava incomodando. Com uma decisão que ele mesmo não compreendeu inteiramente, Henrique empurrou a porta suavemente e entrou. O leve rangido da porta fez Yasmin levantar a cabeça abruptamente. Seus olhos azuis, vermelhos e inchados pelo choro, se arregalaram de pânico. Ela se encolheu na poltrona, tentando instintivamente enxugar o rosto com as costas da mão livre, como uma criança pega em flagrante. "Senhor Henrique", ela sussurrou, a voz embargada e trêmula. Eu não o ouvi chegar. Me desculpe, eu não queria. O José já dormiu, eu só estava... Henrique ergueu a mão, num gesto para acalmá-la. Ele se aproximou devagar, para não assustá-la ainda mais. Sua voz, quando falou, foi mais suave do que ele mesmo esperava. "Está tudo bem, Yasmin? O José está bem?" Ele perguntou, seu olhar se desviando por um momento para o filho, que ressonava pacificamente, alheio a tudo. "Sim, senhor. Ele está ótimo. Teve um pouco de cólica mais cedo, mas já passou. Ele dormiu há quase 1 hora." Ela respondeu, a profissional falando mais alto que a mulher que chorava segundos antes. Henrique assentiu, seus olhos cinzentos agora fixos nos dela. "E você, Yasmin? Você está bem?" A pergunta direta a desarmou. Ela baixou o olhar para o bebê em seu colo, como se buscasse refúgio nele. "Estou bem, senhor. É só... cansaço." A mentira era frágil, quase transparente. Henrique não era um homem de rodeios, mas sabia que aquele momento pedia delicadeza. Ele puxou um pequeno puff que ficava ao lado da poltrona e, para a completa surpresa de Yasmin, sentou-se. A proximidade era inédita, quebrando a barreira invisível entre patrão e empregada. "Yasmin", ele começou, a voz baixa e firme. "Eu vi como você cuida do meu filho. Vejo a dedicação, o carinho. Você não é apenas uma funcionária nesta casa. E eu não acredito que essas lágrimas sejam apenas por cansaço. Por favor, me diga o que está acontecendo." O silêncio pesou no quarto, quebrado apenas pela respiração suave de José. Yasmin lutava uma batalha interna. Contar a verdade era expor sua fraqueza, sua vida humilde, seus problemas.
Era arriscar a pena, ou pior, a demissão. Natália certamente a dispensaria se soubesse de qualquer complicação. Mas a forma como Henrique a olhava não continha julgamento. Havia uma preocupação genuína em seus olhos, uma seriedade que a convidava a confiar. E então as palavras começaram a sair, primeiro hesitantes, depois em uma torrente de angústia contida. É a minha mãe. Ela sussurrou, as lágrimas voltando a brotar. Ela está doente. Teve um problema no coração há algumas semanas e precisou ser internada às pressas. Henrique ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de concentração. Nós não temos plano de saúde, senhor. Ela está em um hospital público, mas precisa de uma cirurgia com urgência e a fila de espera. Os médicos disseram que ela não pode esperar. Existe uma clínica particular que pode fazer o procedimento, mas o custo é um valor que a minha família jamais conseguiria juntar. A voz dela falhou na última frase. Nós vamos perder a nossa casa. Meu pai já colocou à venda para tentar pagar, mas nem assim é o suficiente. Eu me sinto tão inútil. Eu trabalho, mas o que ganho mal dá para ajudar nas despesas do dia a dia. Eu vejo meu pai desesperado, minha mãe com dor e eu não posso fazer nada. Ela terminou o desabafo com um soluço que não conseguiu mais segurar. O choro agora era pela mãe doente, pelo pai sobrecarregado, pelo medo de perder o pouco que tinham. Era o peso do mundo sobre seus ombros jovens. Henrique permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ele olhou para o rosto sofrido da jovem babá, depois para o rosto tranquilo de seu filho, que dormia em um berço de milhares de reais, em um quarto com tudo o que o dinheiro podia comprar. A injustiça da situação o atingiu de forma visceral. Ele poderia ter oferecido palavras de consolo, poderia ter dito "sinto muito" e se retirado. Mas, naquele momento, olhando para a mulher que dava a seu filho o calor que sua própria mãe negava, palavras vazias pareceram um insulto. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de agir, de corrigir uma pequena parte do desequilíbrio do universo. Ali, na penumbra do quarto de seu filho, Henrique Almeida tomou a primeira decisão surpreendente. Qual o valor da cirurgia, Yasmin? Ele perguntou, a voz calma, mas carregada de uma nova autoridade. Yasmin fungou, surpresa pela pergunta direta. É muito, senhor. São 80 mil reais com a internação e os medicamentos. Ela disse o número como se fosse uma quantia astronômica, inalcançável. Para ela, era. Para Henrique, era uma fração de seus lucros diários. Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Levantou-se do puff, e por um segundo, Yasmin pensou que ele iria embora. Em vez disso, ele caminhou até a pequena escrivaninha no canto do quarto, pegou uma caneta e um bloco de notas. Amanhã de manhã, ele disse sem se virar, o dinheiro estará na sua conta. Yasmin parou de respirar. As palavras ecoaram no silêncio, tão chocantes que ela pensou ter ouvido errado. O quê, senhor? Eu não posso aceitar. É dinheiro demais. Eu nunca poderia pagar de volta. Henrique se virou e a encarou. Havia uma intensidade em seu olhar que ela nunca vira antes. Não estou pedindo que pague de volta. Considere isso um investimento na saúde da sua mãe e na sua paz de espírito. Ninguém que cuida do meu filho com o amor que você demonstra deveria carregar um fardo como esse. Ele se aproximou novamente, parando a uma distância respeitosa. Mas isso tem uma condição, ele continuou, a voz baixando para um tom de confidência. Isso fica apenas entre nós. Ninguém mais precisa saber, principalmente a Natália. Você entende? Yasmin o encarava, a boca entreaberta, os olhos azuis arregalados em uma mistura de choque, incredulidade e uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem palavras. Ela só conseguiu assentir, incapaz de formular uma frase. Um laço invisível se formou entre eles naquele instante. Um segredo, uma cumplicidade nascida da dor dela e da empatia inesperada dele. A dinâmica de patrão e empregada havia se quebrado, substituída por algo muito mais complexo e perigoso. Agora coloque o José no berço e vá descansar, disse Henrique, a voz novamente suave. Amanhã será um dia melhor. Ele se virou e saiu do quarto, deixando para trás uma Yasmin trêmula, com o coração batendo descontroladamente no peito. Ela olhou para o bebê adormecido em seus braços, a causa indireta daquele milagre.
Com um cuidado infinito, ela se levantou e o depositou no berço, cobrindo-o com o cobertor. Suas lágrimas ainda caíam, mas agora não eram de desespero, eram de alívio, de esperança. Naquela noite, a mansão fria e silenciosa parecia um pouco menos opressora. Um segredo a aquecia por dentro, uma conexão proibida que florescia na escuridão, alimentada pelo amor que ambos, por razões muito diferentes, compartilhavam pelo pequeno José. Yasmin não sabia, mas aquela decisão surpreendente de Henrique era apenas o começo. O primeiro movimento em um jogo de emoções que mudaria a vida de todos naquela casa para sempre. O dia seguinte amanheceu diferente. Para Yasmin, era como se o mundo tivesse recuperado as cores. O sol que entrava pela janela de seu quarto não parecia mais uma testemunha de sua angústia, mas um arauto de esperança. Ela verificou o aplicativo do banco em seu celular com as mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. E lá estava, um valor com tantos zeros que ela precisou contar 2 vezes para ter certeza. A promessa de Henrique não fora um sonho febril ou uma alucinação provocada pelo cansaço. Era real. Uma onda de alívio tão intensa a percorreu que suas pernas fraquejaram e ela precisou se sentar na beirada da cama. A primeira ligação que fez foi para seu pai, a voz embargada de uma alegria que ele não ouvia há meses. Do outro lado da linha, o choro de um homem exausto, agora inundado de gratidão, foi a confirmação de que o pesadelo estava, de fato, chegando ao fim. Para Henrique, a manhã começou com a mesma rotina de sempre. Café preto, jornais financeiros e o silêncio pesado à mesa do café da manhã, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres de prata de Natália contra a porcelana. No entanto, algo dentro dele havia mudado. O ato de generosidade feito por impulso deixara um rastro de calor em seu peito. Era uma sensação estranha, quase esquecida. A sensação de ter feito a coisa certa, não porque era lucrativa ou estrategicamente vantajosa, mas simplesmente porque era certa. Quando Yasmin entrou na sala de jantar para pegar José, que estava na sua cadeirinha, seus olhos se encontraram com os de Henrique por um breve segundo. Nenhum deles sorriu ou fez qualquer gesto, mas naquele olhar silencioso, uma mensagem foi trocada. Era um obrigada mudo, carregado de uma emoção avassaladora, e um de nada igualmente silencioso, que carregava o peso do segredo que agora compartilhavam. Essa mudança sutil na atmosfera da casa, no entanto, não passou despercebida pelos olhos atentos e desconfiados de Natália. Ela não sabia o que era, mas sentia. Era como uma nota dissonante em uma sinfonia que ela regia com mão de ferro. A babá, que antes andava com os ombros curvados e um ar de perpétua preocupação, agora parecia mais leve, quase radiante. E Henrique, ele parecia menos ausente. Ele olhava para Yasmin de uma forma que Natália não conseguia decifrar, mas que acendia um alarme primitivo em seu cérebro. Não era um olhar de desejo, não ainda, mas de consideração. E para Natália, a ideia de seu marido considerando a babá como algo além de uma funcionária era inaceitável. Movida por um ciúme que era, em sua essência, classista, Natália sentiu seu território ameaçado. A mansão era seu domínio, Henrique era seu marido, e Yasmin era a intrusa, que, de alguma forma, parecia estar ganhando um terreno que não lhe pertencia. E assim, sem uma declaração formal, uma guerra fria foi instaurada. A mansão dos Almeida transformou-se em um campo de batalha silencioso, e as armas de Natália eram a sua grosseria e a sua desumildade. As humilhações tornaram-se mais frequentes e mais cruéis. Começou com pequenas coisas. Yasmin, o macacão do José não combina com a cor do carrinho. Você não tem o mínimo de senso estético? Ela dizia em voz alta, na frente das amigas que viera para um chá da tarde. Yasmin, sentindo o rosto queimar, apenas murmurava um pedido de desculpas e se retirava, o riso abafado das outras mulheres a seguindo pelo corredor. Em outra ocasião, Natália a fez esperar de pé por quase 1 hora na sala de estar, segurando um José sonolento e choroso, enquanto terminava uma ligação telefônica sobre a organização de um evento de caridade. Quando finalmente desligou, olhou para Yasmin com impaciência. Não vê que ele está irritante? Faça alguma coisa. É para isso que eu te pago.
A contradição de suas ações, causar o desconforto e depois culpar a babá por ele, era uma tática recorrente. O objetivo de Natália era claro: rebaixar Yasmin, lembrá-la constantemente de seu lugar. Cada crítica, cada ordem ríspida era também um teste para Henrique. Ela queria ver até onde iria a nova consideração dele pela babá. E para seu crescente desespero, Henrique começou a reagir. A primeira vez foi durante um jantar. Yasmin estava servindo à mesa, um trabalho que normalmente era de outra funcionária, mas que Natália insistira que ela fizesse naquela noite. Ao se inclinar para colocar a travessa de legumes, sua mão tremeu levemente e um pouco de água do cozimento respingou na toalha de mesa de linho egípcio. Incompetente! Natália sibilou, o veneno em sua voz fazendo Yasmin recuar como se tivesse sido atingida. Olhe o que você fez. Esta toalha custa mais do que o seu salário de um mês. Você tem ideia do quão desastrada você é? Yasmin estava paralisada, as lágrimas subindo aos olhos. Me desculpe, senhora. Foi um acidente, eu vou... Foi apenas um pouco de água, Natália. A voz de Henrique cortou o ar, calma, mas com um fio de aço. Não há necessidade de tanto drama. Yasmin, está tudo bem. Pode continuar. O queixo de Natália caiu. Henrique nunca, jamais, a desautorizara na frente de um empregado. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Ela lançou um olhar fulminante primeiro para o marido, depois para Yasmin, que rapidamente se recompôs e se retirou da sala, o coração martelando contra as costelas. Aquele pequeno ato de defesa foi como um escudo. Pela primeira vez, ela não se sentiu completamente sozinha na mira de Natália. A partir daquele dia, as defesas de Henrique se tornaram mais frequentes. Ele parecia ter desenvolvido um radar para a hostilidade da esposa. Quando Natália criticava a comida que Yasmin preparava para José, dizendo que era comida de pobre, sem refinamento, Henrique intervinha. O pediatra aprovou a dieta, Natália. É saudável, e é isso que importa. Quando Natália tentou proibir Yasmin de levar José para passear no parque do bairro, alegando que era perigoso e cheio de gente comum, Henrique foi firme. Ar fresco faz bem a ele. E a gente comum que você tanto despreza é o mundo real. Yasmin é perfeitamente capaz de cuidar dele. Cada defesa de Henrique era uma vitória para Yasmin e uma facada no orgulho de Natália. A fúria dela crescia a cada dia, alimentada pela percepção de que estava perdendo o controle. A babá não era mais apenas uma funcionária. Ela se tornara o centro de um cabo de guerra emocional entre o casal. Natália não conseguia entender. O que aquela garota tinha de tão especial? Por que Henrique, que sempre fora tão passivo em relação aos assuntos domésticos, de repente se importava tanto com o bem-estar da babá? A verdade era que a conexão entre Henrique e Yasmin se aprofundava a cada dia, em segredo. As conversas noturnas se tornaram um ritual. Depois que Natália se recolhia, Henrique ia até o berçário com a desculpa de ver o filho. Mas era com Yasmin que ele conversava. Ele perguntava sobre a mãe dela, que já havia feito a cirurgia e se recuperava bem. Yasmin, com o coração transbordando de gratidão, contava as novidades, descrevendo a alegria de sua família. Nessas conversas, as barreiras caíam. Ele não era o milionário e ela não era a babá. Eram apenas duas pessoas encontrando consolo na companhia uma da outra. Yasmin descobriu um Henrique que o mundo não conhecia. Um homem sensível, preso em uma vida que não o fazia feliz, com uma fome de conexão genuína que seu casamento não supria. Ele, por sua vez, via em Yasmin uma força e uma pureza que o fascinavam. A admiração mútua crescia, regada pelo amor que ambos sentiam pelo pequeno José, que dormia pacificamente a poucos metros de distância, o elo vivo e inocente entre eles. Henrique começou a notar os pequenos detalhes. A forma como Yasmin arrumava as flores no vaso do corredor, a maneira como ela cantava baixinho enquanto dobrava as roupas de José, o sorriso genuíno que iluminava seu rosto quando o bebê aprendia algo novo. Eram fragmentos de vida, de calor, que ela injetava naquela casa estéril. E ele se viu ansiando por esses pequenos momentos, como um homem sedento anseia por água. Uma noite, ele a encontrou na cozinha, preparando um chá de camomila. Ela parecia cansada, mas serena. Dia longo? Ele perguntou, encostando-se no batente da porta. Yasmin sorriu,
um sorriso pequeno e genuíno. Um pouco, José está começando a engatinhar. Preciso de olhos nas costas agora. Eu imagino. Ele riu suavemente. Obrigado, Yasmin, por tudo o que você faz por ele. Eu amo o seu filho, Sr. Henrique. Não é um trabalho para mim, ela respondeu, a sinceridade em sua voz o tocando profundamente. Eu sei, ele disse, e seu olhar se demorou no dela por um instante a mais do que o socialmente aceitável. E eu aprecio isso mais do que você imagina. A tensão no ar era palpável, uma eletricidade suave que os envolvia. Era o início de algo que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois ousava nomear. Um sentimento perigoso, proibido, mas inegavelmente real. Natália, isolada em seu mundo de aparências, sentia essa corrente subterrânea sem compreendê-la. Sua intuição, afiada pelo ciúme, dizia-lhe que a situação estava saindo de seu controle. As defesas de Henrique não eram apenas sobre ser justo. Havia algo mais, algo pessoal. A gratidão no olhar da babá era intensa demais. A cumplicidade entre os dois era quase visível. Ela percebeu que suas táticas de humilhação não estavam funcionando. Pelo contrário, pareciam estar aproximando Henrique e Yasmin, unindo-os contra um inimigo comum. Ela. A Guerra Fria não era suficiente. Se ela quisesse eliminar sua rival e reafirmar seu poder naquela casa, precisaria de uma arma muito mais poderosa. Precisaria de uma atitude drástica, um golpe final que não desse a Henrique outra escolha a não ser ficar do lado dela. Em uma noite, enquanto observava da janela de seu quarto Henrique rindo de algo que Yasmin dizia perto do jardim, uma ideia perversa começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia cruel, calculista e definitiva. Se a gentileza e a honra da babá eram o que atraíam seu marido, então ela destruiria exatamente isso. Ela não iria apenas demitir Yasmin. Ela iria aniquilá-la. E com um sorriso frio nos lábios, Natália começou a planejar a armadilha perfeita. A Guerra Fria estava prestes a se tornar um confronto aberto e devastador. A paz, por mais frágil que fosse, parecia ter se instalado em nichos da mansão dos Almeida. Era encontrada no som da risada de José, ao brincar com Yasmin no tapete da sala, um som que, para Henrique, se tornara mais valioso que qualquer ativo em sua carteira de investimentos. Era encontrada nos momentos de silêncio compartilhado, quando Henrique e Yasmin trocavam olhares que diziam tudo o que seus lábios não podiam. A recuperação da mãe de Yasmin havia trazido uma serenidade ao rosto da jovem, uma gratidão silenciosa que ela emanava e que Henrique absorvia como um bálsamo. Ele se via inventando desculpas para chegar mais cedo em casa, apenas para presenciar a rotina do banho de José, para ouvir as histórias que Yasmin contava ao menino, para sentir, ainda que por um instante, o que era ter um lar de verdade. Natália observava tudo de longe, uma pantera enjaulada em sua própria casa de luxo. Cada sorriso trocado entre o marido e a babá, cada gesto de cumplicidade, era como ácido em suas veias. Ela via a admiração nos olhos de Henrique quando olhava para Yasmin, e sentia seu status, seu poder, sua própria identidade como a senhora Almeida se esvaindo. A Guerra Fria havia fracassado. As humilhações só serviram para fortalecer o laço entre seus inimigos. Era hora de uma ofensiva total, um ato de crueldade tão bem executado que seria impossível de refutar. O plano de Natália foi meticulosamente orquestrado, com a frieza de um estrategista militar. A arma escolhida foi uma joia. Um colar de diamantes e safiras, uma peça deslumbrante que pertencera à avó de Henrique. Era uma relíquia de família, carregada não apenas de valor financeiro, mas de um peso sentimental que a tornava o objeto perfeito para uma acusação de traição. Henrique o dera a ela no primeiro aniversário de casamento, um gesto que na época representara a união de suas famílias. Agora, ela o usaria para explodir a sua. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Yasmin estava no jardim com José, Natália entrou no quarto da babá. O cômodo era simples, quase monástico em comparação com o resto da casa, mas impecavelmente arrumado. Com o coração batendo uma batida fria e constante, ela abriu a bolsa que Yasmin usava todos os dias para ir e vir do trabalho. Sentiu uma pontada de repulsa ao tocar nos pertences da jovem. Uma carteira modesta, um livro de bolso,
um batom. Deslizando a mão para um bolso interno, ela deixou o colar cair ali dentro, o metal e as pedras soando quase inaudíveis contra o tecido. O ato foi rápido, preciso e vil. O palco para o drama foi montado para o início da noite, no grande salão de estar. Henrique havia acabado de chegar do trabalho, parecendo mais relaxado do que o habitual. Yasmin estava prestes a levar José para o banho. Era o momento perfeito. Todos os atores estavam em posição. Natália desceu as escadas com um ar de pânico calculado. Sua mão estava no pescoço, o rosto contorcido em uma máscara de aflição. Meu colar! Henrique, meu colar não está aqui! Ela exclamou, a voz calibrada para soar desesperada. Henrique se levantou do sofá, a expressão de cansaço dando lugar à preocupação. Qual colar, Natália? Acalme-se. O da sua avó, ela disse, os olhos se enchendo de lágrimas de crocodilo. Eu o tirei para tomar banho e o deixei na minha penteadeira. Fui pegá-lo agora para usar no jantar do consulado e ele sumiu. Yasmin, que estava perto da porta com José no colo, parou, sentindo a tensão repentina no ar. Tem certeza de que não o guardou em outro lugar? Henrique perguntou, começando a procurar com os olhos ao redor da sala. Tenho certeza absoluta. Natália insistiu, sua voz subindo uma oitava. Eu o deixei lá. Alguém o pegou. Alguém que esteve no nosso quarto hoje. Seus olhos, venenosos e acusadores, se fixaram em Yasmin. O sangue de Yasmin gelou. A implicação era tão direta, tão horrenda, que ela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Senhora Natália, eu só entrei no quarto de manhã para buscar as roupas do José. Eu não toquei em nada. É mesmo? Natália riu, um som desprovido de qualquer humor. Você, com sua família cheia de dívidas, com sua mãe precisando de uma cirurgia caríssima que milagrosamente conseguiu pagar, deve ser muita tentação ver uma joia como aquela dando sopa, não é? A menção à sua mãe, à sua dificuldade, foi um golpe baixo, projetado para ferir e incriminar. Henrique se enrijeceu, a cor sumindo de seu rosto. Ele sabia a verdade sobre o dinheiro. O segredo deles agora estava sendo torcido e usado como uma arma contra Yasmin. Natália, já chega, ele disse, a voz perigosamente baixa. Você está fazendo acusações gravíssimas. Eu estou constatando o óbvio, ela gritou andando de um lado para o outro em uma performance teatral. Ela é a única que teria motivos. Uma ladra. Colocamos uma ladra dentro de nossa casa para cuidar do nosso filho. Eu não sou uma ladra. A voz de Yasmin saiu em um soluço trêmulo. O pequeno José, sentindo a angústia em seus braços, começou a resmungar. Senhor Henrique, por favor, eu juro pela minha vida, pela saúde da minha mãe, eu nunca faria uma coisa dessas. Seus olhos azuis, cheios de pânico e súplica, estavam fixos nele. Era o cheque-mate de Natália. Ela havia criado uma cena de crime, apresentado um motivo e identificado a culpada. Agora, ela forçaria Henrique a escolher. Se você é tão inocente, então não se importa que eu dê uma olhada em seus pertences, não é? Natália disse com um sorriso cruel, caminhando em direção a Yasmin. Sua bolsa, onde está? Está no meu quarto, gaguejou Yasmin, sentindo-se encurralada, humilhada. Pois então vá buscá-la, agora, ordenou Natália. Com as pernas tremendo, Yasmin entregou José a Henrique, que o pegou de forma automática, seus olhos nunca deixando o rosto pálido e aterrorizado da babá. Ela subiu as escadas correndo, o som de seus soluços ecoando fracamente. Minutos depois ela voltou, segurando sua bolsa simples como se fosse um objeto amaldiçoado. Aqui, disse ela, estendendo-a para Natália. Natália a arrancou de sua mão. Em vez de abri-la, ela a segurou e, com um movimento brusco e acidental, a virou de cabeça para baixo. A carteira, as chaves, o livro e o batom caíram e se espalharam pelo chão de mármore. E junto com eles, com um brilho ofuscante sob a luz do lustre, o colar de diamantes e safiras deslizou pelo piso, parando aos pés de Henrique. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, mortal. Yasmin olhou para a joia no chão e depois para o rosto de Natália, e a compreensão a atingiu com a força de um soco. A maldade pura e calculada daquela armação era tão monstruosa que ela não conseguia processar. Seu choro parou, substituído por um estado de choque absoluto. Não fui eu.
Eu não sei como isso foi parar aí. Ela sussurrou, as palavras morrendo em sua garganta. Natália soltou um grito de triunfo odioso. Aí está, a prova, sua ladra imunda. Eu quero você fora da minha casa agora. Henrique, chame a polícia. Quero apresentar queixa contra essa vigarista. Este era o momento decisivo. A prova estava ali, irrefutável aos olhos de qualquer um. A lógica gritava que Yasmin era culpada. A esposa de Henrique, a mãe de seu filho, estava ali, vítima de um roubo. A acusada era uma empregada com conhecidas dificuldades financeiras. O roteiro era perfeito. Henrique olhou para a joia brilhando no chão, depois para a esposa, cujo rosto estava vermelho de uma fúria que ele agora reconhecia como teatral. E então, ele olhou para Yasmin. Viu o choque genuíno em seu rosto, a devastação em seus olhos azuis, a forma como seu corpo tremia não de culpa, mas de puro horror e incredulidade. Ele viu a garota que chorava silenciosamente por sua mãe, a jovem que amava seu filho com uma ternura que ele nunca recebera de Natália. Ele viu a honra e a dignidade que ele passara a admirar. Sua mente trabalhou em alta velocidade, conectando os pontos. A hostilidade crescente de Natália, suas humilhações públicas, a forma como ela o testava constantemente, e a maneira como ela olhava para ele agora, não com a dor da traição, mas com a expectativa de um predador que encurralou sua presa. Ela não queria justiça, ela queria a aniquilação de Yasmin e a submissão dele. O pedido de Natália para chamar a polícia pairava no ar. A escolha impossível estava diante dele: acreditar na esposa que ele não amava, mas com quem construíra uma vida de aparências, ou defender a mulher por quem seu coração começara a bater, arriscando destruir tudo. José, em seus braços, começou a chorar, um lamento agudo que parecia espelhar a dor que se desenrolava na sala. Henrique o apertou contra o peito, o calor do corpinho de seu filho ancorando-o em meio ao turbilhão. Ele respirou fundo, o destino de 3 vidas em seus ombros. Ele olhou para o rosto choroso e aterrorizado de Yasmin e depois para o rosto raivoso e exultante de sua esposa. E com uma clareza que o surpreendeu e o assustou, ele soube exatamente em quem acreditar. A decisão estava tomada, e a explosão que se seguiria abalaria os alicerces daquela casa para sempre. O tempo pareceu congelar naquele salão. O eco do grito de Natália, "Chame a polícia", pairava no ar como uma névoa tóxica. O colar no chão brilhava como um olho de serpente, a prova irrefutável de uma mentira perfeitamente construída. Yasmin estava petrificada, uma estátua de desespero, sua alma já condenada pelo tribunal de uma única juíza e carrasca. José chorava nos braços de Henrique, seu choro infantil sendo o único som honesto em meio a tanta falsidade. Henrique olhou para sua esposa e o véu caiu. A performance era impecável, mas ele agora via as rachaduras na máscara, o brilho gélido de triunfo por trás das lágrimas forçadas. Ele viu a crueldade que confundira com força, a arrogância que confundira com autoconfiança. E viu, acima de tudo, um vazio abissal onde deveria haver um coração. Com uma calma que assustou até a si mesmo, Henrique se abaixou sem soltar José e pegou o colar do chão. As pedras estavam frias em sua mão. Ele se endireitou, seu olhar fixo em Natália. "Não haverá polícia nesta casa, Natália", disse ele, a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade que ela raramente ouvia. Natália piscou, a surpresa quebrando sua fachada de vítima por 1 milésimo de segundo. "O quê? Você ficou louco? Você vai defender essa ladra?" Henrique deu um passo à frente, seu movimento lento e deliberado. Ele estendeu a mão que segurava a joia. "Este colar", começou ele, "foi um presente que dei a você para simbolizar a união de nossas vidas. É irônico que você o use agora para tentar destruir a vida de uma pessoa inocente." Então, ele se virou para Yasmin. O mundo dela havia encolhido a um ponto de puro terror, mas quando os olhos cinzentos de Henrique encontraram os seus, ela viu algo que não esperava. "Fé. Yasmin, olhe para mim", ele disse suavemente, e sua voz era uma âncora em meio à tempestade. "Eu sei que você não fez isso. Eu sei que tipo de pessoa você é. E eu nunca, nem por um segundo, duvidei da sua honra." As palavras a atingiram com a força de uma revelação. Uma pequena lágrima, esta de gratidão,
escapou de seus olhos e traçou um caminho em seu rosto pálido. Era um fio de luz na escuridão absoluta. Natália soltou uma risada incrédula e estridente. Honra? Que honra? Você está enfeitiçado por ela? Cego? Você escolhe a palavra de uma empregadinha contra a da sua própria esposa? Sim. A resposta de Henrique foi imediata, cortante e sem hesitação. Eu escolho. Porque a palavra dela, neste momento, vale mais do que toda a nossa vida de mentiras. Ele se virou para Natália novamente, e agora não havia mais calma em sua voz, apenas anos de frustração e desilusão vindo à tona. Você quer saber por quê? Porque ela, em poucos meses, trouxe mais calor e verdade para esta casa do que você em todos os nossos anos de casamento. Ela cuida do nosso filho com um amor que você nem sequer consegue fingir. Ela chora por problemas reais, por sua família, por amor. E você? Você chora por um colar que você mesma escondeu na bolsa dela. A acusação direta fez Natália recuar, o rosto se contorcendo em uma fúria genuína. Como ousa? Você não tem provas. Eu não preciso de provas, Natália. Eu só preciso olhar para você. Eu vejo sua frieza, sua indiferença com nosso filho, a maneira como você a humilha todos os dias. Eu estive cego, sim, mas não por ela. Estive cego por conveniência, por covardia, por manter a fachada de uma vida perfeita que nunca tivemos. Mas esta noite você me fez enxergar. Ele balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Nosso casamento, Natália, acabou. Na verdade, olhando para trás, acho que ele nunca existiu de verdade. Era só um contrato, uma fusão de aparências, e eu estou quebrando a minha parte do acordo. A declaração explodiu no salão com a força de uma bomba. O ar ficou rarefeito. Natália o encarou, a boca aberta, o choque dando lugar a um ódio puro e sem disfarces. A máscara de vítima caiu, revelando a face de uma mulher desprezada e, acima de tudo, derrotada em seu próprio jogo. Você vai se arrepender disso, Henrique, ela sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Você não sabe do que sou capaz. Eu vou destruir você. Vou tirar tudo de você, cada centavo, e vou garantir que você nunca mais veja seu filho. E quanto a você, ela se virou para Yasmin, que se encolheu com a intensidade de seu ódio. Vou fazer o mundo inteiro saber que você é uma ladra e uma oportunista. Vou arruinar sua vida de uma forma que você nem pode imaginar. Sem mais uma palavra, Natália se virou, subiu as escadas com passos duros e furiosos e bateu a porta do quarto com uma violência que fez tremer as paredes da mansão. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que a discussão. Estava cheio de estilhaços emocionais. Henrique finalmente soltou o ar que não sabia que estava prendendo. José, em seus braços, havia parado de chorar e agora olhava para o rosto do pai com grandes olhos curiosos. Yasmin, no entanto, começou a se mover. Com as mãos trêmulas, ela se abaixou e começou a juntar seus pertences espalhados pelo chão. A carteira, o livro, as chaves. Cada movimento era mecânico, impulsionado por um único pensamento: fugir. Ela era o epicentro do desastre. Ela precisava sair. O que você está fazendo? A voz de Henrique a alcançou suave novamente. Eu preciso ir embora. Ela sussurrou sem olhá-lo, enfiando as coisas de volta na bolsa. Eu não posso ficar aqui. Eu sinto muito por tudo isso. Eu causei a destruição da sua família. A culpa irracional, mas avassaladora, a consumia. Ela se levantou, pronta para correr em direção à porta, para desaparecer na noite, para apagar sua existência daquela casa. Mas a mão de Henrique segurou seu braço gentilmente. Yasmin, por favor, espere. Ela parou, mas não se virou. As lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Por favor, me deixe ir. É o melhor a fazer. Não, ele disse, sua voz firme. Você não destruiu nada. Um prédio que já está em ruínas não pode ser destruído. Ele só precisa de um empurrão para desabar. E você não foi o empurrão, Yasmin. Você foi a luz que me mostrou as rachaduras. Ele a contornou, ainda segurando José com um braço, e ficou em frente a ela, forçando-a a encará-lo. Você não tem culpa de nada. A única culpada aqui é a Natália por sua maldade. E eu por minha covardia em não ter colocado um fim nisso muito antes. Ele olhou fundo nos olhos azuis dela, um universo de emoções se passando entre eles. Nestes últimos meses eu voltei a me sentir vivo.
Eu chegava em casa e havia um motivo para sorrir. E o motivo era ver você com o meu filho. Era ver a vida que você trazia para este mausoléu. Era ouvir sua risada, ver seu cuidado, sua força. Yasmin balançava a cabeça sobrecarregada, incapaz de aceitar as palavras dele. Mas eu sou a babá, o senhor é o meu patrão. E sua esposa, ela não é mais minha esposa. Ele a interrompeu, a decisão final em sua voz. E você é muito mais do que a babá. Ele hesitou buscando as palavras certas em meio ao caos de seus próprios sentimentos. Eu não sei explicar o que sinto, Yasmin. É novo, é assustador e provavelmente é uma loucura. Mas eu sei que é real. E sei que não posso e não vou perdê-la. Não agora. A confissão pairou entre eles, tão chocante e crua quanto a briga que a precedera. Era demais para Yasmin processar. A acusação, a defesa, a ruptura e agora, isso. Era um turbilhão que ameaçava afogá-la. Fique, ele pediu, a voz quase uma súplica. Por favor, fique. Não como babá, não como funcionária. Fique e me dê a chance de descobrir o que podemos ser. Juntos. Nós três. Ele olhou para o filho em seus braços e depois para ela. Nós podemos ser uma família de verdade. Naquela noite, Natália fez suas malas e deixou a mansão, não sem antes lançar uma última promessa de vingança. A partida dela deixou um vácuo, mas não de tristeza. Era um silêncio limpo, a calmaria após a passagem de um furacão. Yasmin, atordoada e emocionalmente exausta, concordou em ficar. Não por entender completamente o que o futuro lhe reservava, mas porque a ideia de sair e enfrentar o mundo sozinha depois de tudo aquilo era ainda mais aterrorizante. E porque, no fundo de seu coração assustado, uma pequena semente de esperança havia sido plantada pelas palavras de Henrique. O que se seguiu foi uma transição dolorosa e brutal. A promessa de vingança de Natália não era uma ameaça vazia. A guerra que antes era fria e travada dentro das paredes da mansão, agora se tornara pública e escaldante. Em questão de dias, os advogados entraram em cena e o processo de divórcio litigioso começou. Natália usou todas as armas à sua disposição. A primeira foi a difamação. Ela espalhou entre seu círculo social uma versão cuidadosamente distorcida dos fatos, pintando a si mesma como a esposa devotada e traída, expulsa de casa por um marido infiel que a trocara pela jovem e manipuladora babá. Yasmin se tornou a destruidora de lares, a oportunista. Ela sentia os olhares de reprovação quando precisava sair, os sussurros, o julgamento. Foi um período de isolamento e angústia, onde ela se questionava se havia de fato feito a coisa certa ao ficar. Mas a arma mais cruel de Natália foi José. Ela entrou com um pedido de guarda total, alegando em documentos legais que Henrique mantinha um relacionamento impróprio com a ex-babá na presença da criança, criando um ambiente moralmente instável. Cada palavra era uma faca no coração de Henrique e de Yasmin. A ideia de perder José, de tê-lo usado como um peão naquele jogo sujo, era o maior medo de Henrique. As semanas se transformaram em meses de uma guerra de atrito. A mansão, antes um campo de batalha silencioso, agora era o quartel-general de uma defesa exaustiva. A mesa da sala de jantar, onde antes eram servidos jantares frios, agora vivia coberta de documentos legais, pareceres de advogados e laudos de psicólogos. Foi nesse cenário de adversidade que o amor entre Henrique e Yasmin foi forjado. Não havia espaço para o romance de contos de fada, para jantares à luz de velas ou passeios no parque. O amor deles era construído nas trincheiras. Era Henrique encontrando Yasmin chorando na cozinha a altas horas da noite, sobrecarregada pela culpa e pelo medo, e ele a abraçando, assegurando-lhe que a culpa não era dela e que eles passariam por aquilo juntos. Era Yasmin preparando um café forte para Henrique quando ele voltava de uma reunião de horas com os advogados, o rosto tenso e cansado, e sua simples presença sendo um porto seguro para ele. Eles se tornaram uma equipe, parceiros, confidentes. Eles encontravam sua felicidade em momentos roubados, na alegria de ver José dar seus primeiros passos no tapete da sala, em cozinhar juntos no domingo, enchendo a casa com cheiros e sons que ela nunca antes tivera, em sentar no sofá no final de um dia exaustivo, em silêncio,
apenas segurando a mão um do outro, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras de amor. Houve um dia particularmente difícil. Uma intimação chegara, detalhando as acusações mais recentes e venenosas de Natália. Yasmin a leu e desabou. Isso é demais, Henrique, ela disse com a voz quebrada. Olhe o que ela está dizendo de mim. Talvez ela esteja certa. Talvez eu devesse ir embora. Sem mim aqui, a briga pela guarda do José seria mais fácil para você. Henrique segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Nunca mais repita isso, ele disse com uma ferocidade protetora. Ir embora não resolveria nada. Apenas provaria que as mentiras dela venceram. A nossa luta não é só pelo José ou pelo divórcio, é pela verdade. E a nossa verdade é que somos uma família. Eu, você e ele. E eu não vou desistir da minha família. Naquele momento, Yasmin viu o homem pelo qual se apaixonara. Não o milionário, não o patrão, mas o lutador. O pai e o homem que a amava com uma força que era capaz de enfrentar o mundo. A dúvida dela se dissipou, substituída por uma determinação que espelhava a dele. O amor dele se aprofundou, não apesar da crise, mas por causa dela. Cada ataque de Natália, cada mentira, cada dificuldade, em vez de separá-los, apenas os unia mais, soldando seus corações com o fogo da adversidade. Eles estavam construindo seu futuro sobre os escombros do passado, e a fundação, embora testada diariamente, estava se tornando inquebrável. Numa noite, meses depois do início daquela guerra, Henrique chegou em casa mais tarde do que o normal. Yasmin o esperava na sala, o sono a vencendo no sofá. Ele se sentou no chão à sua frente e gentilmente tocou seu rosto para acordá-la. Desculpe a demora, ele sussurrou. Tivemos um avanço. Ela abriu os olhos, imediatamente alerta. O quê? O juiz concedeu a guarda provisória compartilhada, mas com um parecer preliminar favorável a mim. O psicólogo infantil apresentou um relatório que destaca o forte laço entre José e nós dois e apontou inconsistências no discurso de Natália. Ele viu através dela, Yasmin. Estamos começando a vencer. Uma onda de alívio puro e luminoso inundou o rosto de Yasmin. As lágrimas que vieram foram de exaustão e de uma felicidade frágil. Henrique a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Ainda não acabou, ele murmurou contra sua pele, mas vai acabar. E quando acabar, Yasmin, eu prometo a você, nós teremos paz, nós teremos a nossa vida. Ele a beijou, e o beijo não era apenas de paixão, mas de promessa. Era um selo de sua parceria, um juramento de que não importava quão longa fosse a batalha, eles a enfrentariam juntos, lado a lado, lutando não apenas para sobreviver à guerra, mas para construir a paz que os esperava do outro lado. Quase um ano se passou. Um ano de batalhas legais, de noites mal dormidas, de manchetes cruéis em colunas sociais e de uma pressão que teria esmagado duas pessoas menos unidas. Mas para Henrique e Yasmin, o tempo de guerra, por mais doloroso que tenha sido, serviu como um crisol. O fogo da adversidade queimou tudo o que era superficial, deixando para trás apenas a essência pura e inquebrável de seu amor. Uma liga de respeito, parceria e uma devoção feroz. O fim da guerra não veio com um estrondo, mas com o silêncio de um veredito final. O juiz, um homem experiente e perspicaz, viu através da teia de mentiras tecida por Natália. Os laudos psicológicos, os depoimentos das poucas funcionárias que tiveram coragem de falar a verdade e, acima de tudo, a calma e a dignidade consistentes de Henrique e Yasmin contrastavam brutalmente com a narrativa vingativa e contraditória de Natália. A decisão foi clara. Henrique manteria a guarda primária de José. Natália teria direito a visitas quinzenais, supervisionadas no início, e uma pensão generosa que garantia seu estilo de vida, mas lhe negava a única coisa que ela pensou que poderia usar como arma final: seu filho. A notícia chegou em um e-mail do advogado de Henrique em uma tarde chuvosa de terça-feira. Ele e Yasmin o leram juntos, na tela do computador do escritório. As palavras sentença proferida, guarda deferida, processo concluído dançaram diante de seus olhos. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Então Yasmin soltou um suspiro, um som que parecia carregar consigo todos os medos e ansiedades do último ano.
Henrique a abraçou e eles ficaram ali, no silêncio do escritório, apenas sentindo o peso monumental ser finalmente erguido de seus ombros. A guerra havia terminado. Eles haviam vencido. Com a paz veio a transformação. A mansão dos Almeida, antes um palácio frio e um quartel-general tenso, começou a se tornar um lar. Foi um processo gradual, deliberado e cheio de amor. A primeira coisa que fizeram foi uma grande limpeza. Móveis ostensivos e sem alma, escolhidos por Natália como peças de um museu, foram doados. Paredes de cores frias foram pintadas em tons quentes de creme e azul pastel. O salão de estar, palco da acusação terrível, foi completamente remodelado. O mármore gélido foi coberto por um enorme e macio tapete, onde o pequeno José, agora um menino tagarela de quase 2 anos, podia rolar e brincar com seus blocos de montar. O silêncio opressor foi banido para sempre. Agora, a casa era preenchida pelos sons da vida. A risada de José ecoava pelos corredores, misturando-se com a música suave que Yasmin gostava de deixar tocando durante o dia. O cheiro de bolo de cenoura, uma receita da mãe de Yasmin, substituíra o aroma artificial de purificadores de ar caros. Henrique, o homem que antes se movia como um fantasma em sua própria casa, agora era uma presença constante e calorosa. Ele trocou as chegadas tardias por fins de tarde no jardim, ensinando José a chutar uma bola. Ele descobriu uma alegria simples e profunda em montar um quebra-cabeça no chão com seu filho, em ouvir as histórias do dia de Yasmin, em simplesmente estar ali. Yasmin floresceu. A sombra da babá preocupada e da mulher acusada há muito havia desaparecido. Ela agora caminhava pela casa com a confiança serena de quem pertence àquele lugar. Ela administrava o lar não como uma funcionária, mas como uma parceira. Sua risada era fácil e frequente, e seus olhos azuis, antes tantas vezes nublados pela dor e pelo medo, agora brilhavam com uma luz clara de felicidade e paz. Ela se tornara a alma daquela casa, o coração pulsante que a enchera de vida. Numa noite de sábado, meses após o fim do divórcio, a paz finalmente parecia completa. A brisa suave de verão entrava pelas portas abertas da varanda, trazendo o perfume das jasmim que Yasmin havia plantado. José dormia tranquilamente em seu quarto no andar de cima, o sono dos justos. Henrique e Yasmin estavam sentados no sofá da varanda, uma taça de vinho na mão de cada um, observando as primeiras estrelas pontilharem o céu escuro. Henrique observava Yasmin. A luz suave da casa delineava seu perfil, o cabelo longo caindo sobre seus ombros. Ele não via a babá que flagrara chorando há tanto tempo. Ele via sua companheira, sua melhor amiga, a mãe de seu filho em todos os sentidos que importavam, a mulher que havia resgatado sua alma. Ele viu seu futuro. "Você se lembra daquela noite?" Ele perguntou, a voz baixa. "A noite em que eu a encontrei no quarto do José, chorando." Yasmin se virou para ele, um sorriso terno em seus lábios. "Como eu poderia esquecer? Foi a noite em que minha vida mudou. Você salvou a minha mãe, você salvou a minha família." "Não," ele disse, colocando sua taça na mesinha e pegando a mão dela. "Você entendeu errado. Foi a noite em que você me salvou. Eu estava afundando, Yasmin, afogando-me em uma vida de ouro maciço, mas vazia de qualquer significado. Eu era um homem rico que não tinha nada. Naquela noite, quando vi suas lágrimas, vi algo real pela primeira vez em anos. Vi dor, vi amor, vi verdade. Você me lembrou do que realmente importa." Ele se levantou e a puxou gentilmente para que ficasse de pé à sua frente. Ele segurou suas 2 mãos, seu olhar cinzento intenso e cheio de uma emoção avassaladora. Tudo o que passamos depois, a briga, o divórcio, a dor, foi terrível. Mas eu não me arrependo de nada, porque cada passo difícil nos trouxe até aqui, até este momento, até esta paz. Ele fez uma pausa, seu coração batendo forte. "Eu não me apaixonei por você porque meu casamento estava acabando. Meu casamento acabou porque eu finalmente entendi, graças a você, o que o amor deveria ser. Não é um contrato, não é uma aparência. É isto. É cumplicidade, é apoio, é rir das coisas mais bobas e chorar no ombro um do outro quando o mundo parece pesado demais. É construir um lar, não apenas morar em uma casa."
Lágrimas de felicidade começaram a se formar nos olhos de Yasmin, espelhando a emoção nos dele. Então, para sua completa surpresa, Henrique se ajoelhou à sua frente ali na varanda, sob o céu estrelado. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Eu sei que nosso começo foi o mais improvável do mundo. Ele continuou, a voz embargada pela emoção. Mas tudo o que é real em minha vida começou com você. Você que cuidou do meu filho como se fosse seu. Você que ficou e lutou ao meu lado quando o mais fácil seria fugir. Você que me ensinou a ser pai, a ser homem, a ser feliz. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel de platina simples segurava uma única safira, lapidada em um azul profundo e luminoso, exatamente da cor dos olhos dela. Yasmin, meu amor, minha parceira, minha vida. Você aceita tornar nossa família oficial? Você aceita me dar a honra de ser seu marido? Casa comigo? O sim de Yasmin não foi uma palavra, mas um soluço de pura alegria. Sim, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Sim, Henrique. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito. Levantou-se e a beijou. E aquele beijo não tinha nada do medo do passado, da incerteza ou da paixão proibida. Era um beijo de paz. Um beijo de promessa. Um beijo que selava o começo do resto de suas vidas. Ali na quietude da noite, abraçados, eles não eram mais o milionário e a babá, mas uma família, nascida da forma mais surpreendente e consolidada pela coragem de lutar, incansavelmente, pelo amor verdadeiro. E assim, com a promessa de uma família finalmente em paz, termina a história de Yasmin, Henrique e o pequeno José. E aí, o que você achou? A vitória do amor deles também aqueceu o seu coração. Se essa jornada que transformou lágrimas de dor em um futuro de esperança te prendeu, e você não quer perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like nos mostra que histórias de superação e amor verdadeiro, como esta, são as que mais tocam vocês. Muito obrigado pela companhia e por acreditar junto com a gente que vale a pena lutar pela felicidade. Te espero na próxima história.